Olá, pessoas que estão aqui no canal Espiritismo em Foco. Vamos dar continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E vamos iniciar hoje o capítulo 7, cujo título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo, que é essa questão das penas futuras, é relativo à nossa destinação após a morte, após a morte do corpo, qual o destino do espírito. Vimos no capítulo anterior, no 6, a doutrina das penas eternas, que as pessoas acreditam nas penas eternas, no fogo eterno, no inferno eterno. E Allan Kardec, no capítulo anterior, desconstruiu isso aí muito bem, Vimos o capítulo céu, o capítulo inferno, o capítulo purgatório, Então vamos ver agora realmente as penas futuras segundo o Espiritismo. O que é que o Espiritismo exatamente... Se é que o Espiritismo já nos disse muito nos capítulos anteriores, Mas agora vamos especificar mais, Porque nesse capítulo existe aqui uma coisa chamada o Código Penal da Vida Futura. Quer dizer, tem um Código Penal, que a gente tem nas nossas leis, as leis do Código Penal, que temos aí na lei, na Constituição, tudo isso aí. E aqui Kardec nos propõe um Código Penal da vida futura, fazendo um comparativo da vida material, da nossa vida física, com a vida espiritual, no que se refere às penas, punições e vantagens, perante a vida futura, a vida espiritual. Então aqui começamos aqui com o subtítulo A carne é fraca. Olha só, a carne é fraca é algo que usamos frequentemente quando cedemos às nossas fraquezas. A carne é fraca, eu não resisti. Principalmente no que se refere às fraquezas no campo do sexo. É que se usa mais. Se usa em outros contextos também, mas usa com mais frequência no campo do sexo, do exercício da sexualidade. A carne é fraca. Mas aqui vamos ver a proposta aqui de Kardec com essa expressão, Então, ele começa dizendo que há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito. Parece até que já nasce com isso, Desde a primeira infância já demonstra essas tendências, O pessoal diz aí, parece que nasceu com isso. De certa forma, nasceu sim, Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque dizem respeito mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequências do organismo, e por esse motivo, delas alguém se crê menos responsável. Tais são as predisposições à cólera. Cólera aqui, no caso, gente, é raiva, explosão de raiva, Desequilíbrio comportamental. Então, a cólera, a voluptuosidade, a sensualidade, Já que a carne é fraca, está muito bem ligada a isso, Voluptuosidade, gente, é a falta de limite, a volúpia, querer tudo, é a gulodice. E em qualquer aspecto, Tanto a gula alimentar, quanto a sexual, quanto de querer tudo para si. Eu quero tudo para mim, Então, e a sensualidade, etc, É perfeitamente reconhecido hoje pelas filosofias espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem ser o desenvolvimento à atividade do espírito. Então, o cérebro não tem correspondência com nada no nosso comportamento moral. A atividade cerebral está sob a égide, sob a batuta da atividade do espírito, que é uma ferramenta quando o espírito está encarnado. Que esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não a causa. Ok? Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa aptidão porque seu espírito é músico.
Ok? Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, né, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo, né? Já que tudo, vamos dizer, está interligado, né? O espírito é, assim, artífice do seu próprio corpo, que conforma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Ok? Isso posto, né? Isto posto, a perfeição do corpo, gente, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa e o seu aparelhamento à medida que suas faculdades aumentam. Então, o espírito evolui, naturalmente também o seu perispírito também se aprimora cada vez mais, se espiritualiza cada vez mais e, consequentemente, as suas encarnações têm corpos mais aperfeiçoados. Com certeza, assim o é em mundo mais avançados. Ah, mas os espíritos elevados que encarnam aqui na Terra com corpos às vezes, muitas vezes fragilizados. Aí é diferente, ele está aqui em uma missão, né? Aí encarna aqui, faz esse sacrifício, vamos dizer assim, para exercer uma tarefa, uma missão que pode ser maior ou menor. Mas normalmente as suas reencarnações comuns já são em corpos mais aperfeiçoados no seu contexto evolutivo planetário, né? Vamos dizer assim. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue. Olha só, olha como quem rege tudo é o espírito, né? O cérebro, os órgãos, o próprio sangue, o próprio plasma, né? Então devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis e outros fluidos, né? Temos aí, né, as diversas partes do sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e por aí vai, né? Aliás, quem puder, doe sangue, doe plaquetas também, né? É assim, por exemplo, que o guloso sente chegar a saliva à boca diante de uma comida apetitosa. Aliás, o guloso não pode pensar nem em comida, não precisa nem chegar à comida, basta pensar. Veja que as propagandas de alimentos, sobretudo os alimentos mais atraentes, como os lanches, são bem vívidas, é para atrair bem os gulosos mesmo, né? Os que têm fixação em comida. Tem algumas, inclusive, me abalam, né? Quando é aquela boa pizza, nossa senhora. É isso. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do gosto, né? Nossas papilas gustativas, né? Uma vez que com ele não tem contato. Então, se minhas papilas não têm contato com aquilo, é só uma visão ou uma lembrança, um pensamento, mesmo assim estimula, né? Pra você ver, né? Parece o experimento de Pavlov, né? É, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada que age pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que sobre um outro a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Então, a pessoa que não é guloso pode ver a comida, pode até sentir o cheiro, mas não tem essa alteração toda, a não ser que esteja com fome, né? Mas falando, o guloso não precisa estar com fome para ficar atraído pela comida, né? É o prazer que ele tem ali, né? É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível verte facilmente as lágrimas. Não é a abundância de lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. A pessoa não é chorona porque tem muitas lágrimas, tem muitas lágrimas porque é chorona. Produz muitas lágrimas porque é chorona, né? Tem gente que é mais sensível, tem gente que vê um filme e chora, né? Vê lê uma poesia, chora, vê uma situação difícil, alguém sofrendo, chora,
né? Tem gente que tem mais facilidade, outros nem tanto. Tem gente que até se abala, sente um abalo emocional, mas não chega a chorar, né? Varia de cada um. Sobre o império da sensibilidade, o organismo está apropriado para essa disposição normal do espírito, como estava apropriado a do espírito do guloso. Adicione-se aí, gente, a pornografia, né? Quando a gente vê uma foto ou uma imagem, um vídeo sensual, né? No instante, né? A gente se altera. A gente, que eu digo, as pessoas realmente mais sensíveis com relação à sexualidade. Algumas não, olham, né? E já não. Tem gente que nem gosta, inclusive, que tem, inclusive, repulsa. Tem outros que veem e não se afetam, mas já tem outros que, Nossa Senhora, né? Eu não digo nem eu falei aqui pornografia, mas acho que eu até exagerei. Não precisa nem ser pornografia. Basta ser uma imagem sensual. Uma mulher ou um homem, né? Uma mulher seminua ou um homem seminu. Por aí vai, né? Então, provoca, né, a reação em cada um, né? Que não é totalmente igual. Mas é o corpo que faz isso, porque as reações são físicas, né? As reações são físicas, mas as reações são físicas porque está sofrendo a influência do espírito, que é muito ligado à sensualidade. Aí o corpo reage de acordo, é moldado de acordo, né? Como no exemplo ali das lágrimas, a pessoa muito sensível, ou da comida para o guloso, né? Bom, seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve possuir um temperamento bilioso. O que é um temperamento bilioso? É um pensamento briguento, nervoso, né? Muita bile, produz muita bile, muito nervoso, né? De onde se segue que um homem não é colérico porque seja bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Né? Ocorre o mesmo com todas as outras disposições instintivas. Um espírito mole e indolente deixará seu organismo num estado de atonia com relação ao seu caráter, ao passo que, se é ativo e enérgico, dará ao seu sangue e a seus nervos qualidades muito diferentes. Realmente, a pessoa preguiçosa se cansa muito fácil. Realmente, o corpo cansa mais rápido, o corpo do preguiçoso, porque é a indisposição íntima que reflete no físico. O preguiçoso para levantar da cama de manhã, nossa senhora, é um trabalho, parece que está levantando, seu corpo está levantando um mundo. Já a pessoa não, o que não é preguiçosa não, né? Não é que não goste de descansar, não goste também do repouso, mas sabe, agora acabou o repouso, agora vamos à atividade, né? Então varia muito, né? Então, a pessoa preguiçosa, indolente, eu gosto dessa palavra, né? Porque preguiçosa é uma palavra tão feia, indolente. Certo? A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que se vêem frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem pelo efeito de violentas comoções morais. Quanta gente sem problema cardíaco nenhum, mas que sofre uma comoção, né? Uma emoção muito violenta e acaba tendo um ataque cardíaco. Né? Isso acontece. Né? Ou, se não tem um ataque cardíaco essa hora, já inicia um problema cardíaco naquela questão e que vai crescendo ao longo do tempo. Né? Então, tem isso também, né? Então, graves desordens orgânicas se produzirem pelo efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, né, normal, a emoção lhe altera o sangue. Não está tão privada de sentido como se pode crer. Sim, sim, claro. Ora, o que pode alterar o sangue senão as disposições morais do espírito? É evidente que uma emoção muito forte, uma raiva, um ódio, ou uma imensa alegria, ou uma tristeza muito grande, é claro que isso faz o corpo produzir produtos químicos, substâncias químicas, né? A adrenalina, por exemplo, o medo faz produzir adrenalina no sangue, né? E bombardeia o sangue com adrenalina, o medo.
a raiva, por exemplo, né? Então, as boas emoções, né, como a alegria, a felicidade, faz produzir já outras substâncias mais benéficas. Né? Então, a emoção altera o sangue, sim. Pode alterar para melhor ou para pior, a depender da emoção. A depender. Até uma boa emoção, uma coisa boa, se for muito exagerada, desordenada, pode também causar um problema de alteração no sangue, de alteração nos nervos, vamos dizer assim. Uma pessoa muito sensível que ganha na loteria, quando descobre, é uma coisa boa. Mas é tanta emoção que a pessoa passa mal, desmaia, né? E uma pessoa cardíaca, já cardiopata, pode até vir a morrer, tem uma coisa do coração na hora da emoção, né? Então você vê até as boas emoções podem ser perigosas a depender do contexto. Pode-se, pois, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, né, o temperamento, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Então, o espírito é a causa de tudo. Ok? Dizemos em parte porque há casos em que o físico, ao que ele vai, Kardec vai e volta, em parte, mas há partes, dizemos em parte porque há casos em que o físico evidentemente influi sobre o moral. Sim. Por exemplo, nós não temos o mesmo humor quando estamos com frio. Estamos com muito frio. Eu estou aqui, tô na temperatura amena, tudo mais, mas se bater um friozão aqui, eu não vou ficar no mesmo humor. Né? Então, veja que o clima, a temperatura influencia no comportamento também, né? Então, climas frios, isso é uma análise sociológica, gente. Climas frios, as pessoas têm um comportamento diferente das pessoas de clima quente. Isso é uma análise sociológica, inclusive. Então, é quando o estado, um estado mórbido ou anormal, né, fora do comum, é determinado por uma causa externa, como eu falei agora, um extremo frio ou um extremo calor, né? Por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, como eu falei, o clima, os vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro, né, etc. Vícios hereditários de constituição é quando a gente herda, né, dos nossos pais algumas coisas, né, que já vem aqui impressas no corpo físico. Né? Isso aqui cabe um leque de coisa e vícios hereditários de constituição. Por exemplo, meu pai fumante, e aí me transferiu, isso foi para a genética dele e acabou transferindo para mim. Né? Então eu também quimicamente tenho um impulso de fumar, um impulso de buscar a nicotina fisicamente. Mas quem manda é o espírito. Se eu disser, não, eu estou com vontade, quer dizer, eu estou atraído quimicamente por isso, mas eu não quero. Né? Eu tenho uma força de vontade de não querer. Então o espírito ainda comanda, mas ao mal-estar, vamos dizer assim, há uma certa pressão do corpo físico, do meu quimismo, para que eu faça aquilo. Não é do espírito, é a impressão do meu corpo que está com aquele quimismo naquele momento. Mas aí acaba sendo mais uma prova, né? Para a gente realmente vencer ou sucumbir, vamos dizer assim, né? Então, mal-estar passageiro, claro que quando a gente sente mal-estar, uma falta de ar, por exemplo, a gente muda, né? Não tem nada a ver com a nossa disposição espiritual, né? A gente muda por uma questão física mesmo, né? Um extremo cansaço, um mal-estar, uma mudança de temperatura, como eu já disse, Kardec também falou aqui, por aí vai. O moral do espírito pode, então, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Então eu posso ficar doente e ficar mal-humorado, porque vou estar doente, vou estar me sentindo mal, vou estar sentindo dor, né? Então eu não vou ficar de bom humor, eu posso não ficar uma pessoa ruim,
ficar ruim, não. Eu continuo sendo eu mesmo, mas não vou ser plenamente nas minhas boas manifestações, né? Porque eu vou estar me sentindo mal, então eu vou ficar acabrunhado, vou ficar, realmente, né? Um pouquinho reclamão, porque vou estar sentindo dor, vou estar sentindo tontura, o que quer que seja, né? Então, vai mudar, sim, as minhas manifestações por causa de uma questão física, mas eu vou continuar sendo eu, né? Inclusive, diz que tem coisas que é inerente a todos os homens e inerente a todas as mulheres. Parece que há uma base nessa questão da sexualidade, do gênero, né? Coisa de homem. Parece que assim, não vou dizer 100%, mas na maioria dos homens é a mesma coisa. Homem doente é mais dengoso, é mais, ai, né? É uma coisa assim, parece mais carente, mais dengoso, né? Mais reclamão do que a mulher, né? A mulher diz que o homem com febre é uma coisa, a mulher com febre é outra, né? A mulher com febre ainda arruma a casa, mesmo se sentindo mal, ainda faz as coisas. O homem não, o homem fica ali todo encolhido na cama, né? Isso aí não deixa de ser verdade, não. Isso é verdade mesmo. É verdade porque é frequente. Não quer dizer que 100% dos homens e 100% das mulheres seja assim. Mas há uma frequência muito grande que cabe o rótulo realmente, né? Dessa questão da enfermidade do homem como da mulher. É cabível, pelo menos no nosso contexto aqui, no contexto que eu vivo, né? Não sei em outros contextos, em outras culturas. Falando na cultura aqui que eu vivo aqui. Eu sou do Brasil, moro na Bahia, né? Essa coisa toda. Bom, excusa-se de suas faltas em razão da fraqueza. Desculpa, gente. E bom lembrar também as mulheres, né? A tal da TPM, né? Tem mulher que na TPM fica chorosa, tem mulher que na TPM fica agressiva, tem mulher que na TPM se isola, não quer ver ninguém. Aí vai. Aí realmente acho que nessa questão existe também a natureza íntima de cada uma, né? Mas está envolvida também. Mas é uma coisa que normalmente não acontece quando não está na ocorrência da TPM. É uma coisa que só acontece nesse período. Quer dizer, é algo físico, né? Que, independente do espírito, acontece e altera o comportamento da mulher. Mas como eu disse, né? Pegando um pouco da questão íntima aí, porque cada das reações diferentes, né? Agressividade, ou isolamento, ou muita tristeza, muita sensibilidade, ou até umas que ficam comilonas, né? E por aí vai, é uma coisa de cada um, uma coisa muito específica, né? Então, cada um você vê que é igual, mas não é totalmente igual, né? Bom, excusar-se, quer dizer, desculpar-se, né? De suas faltas em razão da fraqueza da carne, não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. Então, eu agredi alguém, desculpa, eu estava nervoso. Justifica porque o corpo estava alterado, os nervos, né? A parte física estava alterada, então justifica eu agredir alguém? Não, é bem assim. Realmente, se eu não estivesse nervoso, aquilo não aconteceria. Mas quando né, eu sei que eu não devo agredir as pessoas acima de tudo, ou pelo menos não devo agredir as pessoas que não têm culpa do problema que eu estou passando, quando eu tenho isso em mim de uma forma muito sólida, mesmo no momento do nervoso, eu não pratico. O negócio é que a gente se deixa levar pelos instintos. Quando eu falei das mulheres agressivas por causa da TPM, tem o impulso da agressão, mas quando a mulher tem um princípio em si da não agressão, ela se esforça em não leva a cabo a agressão. Pode até ter um impulso, mas não leva a cabo. Ou então leva a cabo de uma forma mais amena do que o impulso está mandando ela fazer, né? Então são coisas assim que a nossa formação moral corrige até as questões do corpo, os impulsos dos nervos, da raiva, né? Coisa que das reações químicas do corpo, que diz que a raiva é uma reação química, né? Até isso o espírito ele pode comandar, se não controlar, amenizar. E é isso que Kardec está dizendo aqui, ó. Excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco. E o que reverte, viu? O que reverte a questão
e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Olha outra coisa que acontece muitas vezes com mulheres também: depressão pós-parto. Conheço muitos casos, a depressão pós-parto, teve mesmo de uma pessoa muito próxima à minha família. Ela não queria ver o filho. Ah, não quero, sabe? Era uma dificuldade para amamentar. Isso ficou nessa base aí uns dias, uma semana, não lembro agora, que tem muito tempo. Esse filho dela já é adulto, inclusive, né? E ela ama demais esse filho. Mas nenhum momento ela teve o impulso de pegar o bebê dela e descartar. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas mulheres que descartam seus filhos em lixeiras, por exemplo, justificam pela depressão pós-parto. E será que essa depressão pós-parto é justificativa o suficiente para se fazer uma coisa dessa? É só uma pergunta, gente. Acho que não cabe aqui um julgamento, né? Porque eu não sei o que cada pessoa está passando, a situação íntima de cada pessoa, só a pessoa que sabe, não sou eu, sei de mim. A gente não sabe. E do ponto de vista espiritual, qual é a ligação dela com aquele espírito que está reencarnando ali com como o seu bebê? Ninguém sabe a relação. Pode ser uma relação muito difícil, muito drástica, mas está aí a provação, né? Está aí a prova, está aí o teste, né? E muitas, infelizmente, perdem nesse teste e descartam os seus bebês de uma forma horrível, né? A gente se choca quando se acha uma criança numa lixeira ou abandonada na rua, é uma coisa chocante. Então, mas aí vai da situação de cada um. E eu já vi outros casos, como esse meu conhecido, da mulher não querer estar perto, mas também não querer o mal, né? Pedir para outra pessoa cuidar, cuida aí, né? E aí, e essa que eu conheço, mesmo assim, deixava, trazia, amamentava para ela, era aquela angústia, mas ela deixava o filho mamar. E aí foi esse processo uns dias e passou. E depois que isso passou, ela começou a se achar até uma pessoa absurda por ter sentido aquelas coisas com o filho dela. Meu Deus, como é que eu pude sentir isso com meu filho? Querer que meu filho não querer ele perto de mim e tal. A pessoa entra num arrependimento, né? Muito grande. Mas é isso, essa é uma das questões da humanidade, é essa, né? É uma das questões da humanidade. A questão da rejeição automática, né? Você rejeita, né? Sem pensamento prévio, né? Isso acontece com mulheres, com homens, né? Quando a gente rejeita, não quero, né? Não quero essa pessoa para mim, não quero essa pessoa na minha vida, também, né? O homem também tem uma coisa da rejeição também, pode também fazer o mesmo tipo de rejeição. É porque a mulher chama mais atenção porque o ser saiu de dentro dela, né? Mas o homem, o pai também pode rejeitar aquilo ali, ó. E muitos rejeitam, né? Ah, é por quê? Mau caratismo? Sim. Ou realmente um choque espiritual muito grande, um adversário brabo que ele sente ali aquela coisa desde o do período da gestação e cria uma rejeição instintiva por aquele ser também? Pode ser, né? Ou então a pessoa não quer ter trabalho, não quer ser pai, não quer ter trabalho. São várias coisas, né? O ser humano é muito complexo, tanto nas suas coisas boas quanto nas suas coisas ruins, né? E por aí vai. Então, a carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Ok? A carne que não tem nem pensamento nem vontade, porque a carne não pensa nem tem vontade. A carne é uma coisa inerte. Quem dá a vida à carne somos nós, os espíritos. Né? A carne que não tem nem pensamento nem vontade não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e que decide. A decisão é do espírito, do ser imortal, do princípio inteligente do universo. Né? É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Igual um artista imprime em sua obra material a marca do seu gênio. Um quadro belíssimo não são as tintas nem a tela que faz, mas a pessoa que os utiliza. Obviamente que a qualidade da tela e das tintas que o artista vai usar vai influenciar na aparência, na durabilidade, é evidente, mas quem constrói aquela maravilha
é o artista. Porque podem me dar uma tela e tintas iguaizinhas a que Renoir usou, que eu não vou fazer um quadro igual a de Renoir, nem 1 milímetro, gente, nem 1/100º. Esqueça, não sei fazer direito nem um óculos, um copo. Quanto mais pintar um quadro de Renoir, ou de Van Gogh, ou de Salvador Dalí, pelo amor de Deus, ai meu Deus do céu. Quem sabe um dia aí nessa eternidade, né? Quem sabe um dia. Né? Vai, vamos lá. Bom, o espírito, liberto dos instintos da bestialidade, modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações em direção da espiritualidade do seu ser. Então, como eu falei no início, né, que estava aqui no texto, o espírito mais burilado já projeta um corpo mais burilado que corresponda mais às suas aspirações de espiritualidade. Né? É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. Então o espírito consciente, não precisa ser um espírito puro, elevadíssimo não, basta ser um espírito consciente, ele já come para viver, aprecia o sabor dos alimentos, sim, tudo mais, mas não tem esse impulso de viver para comer, só pelo prazer de comer. É diferente. O espírito consciente faz sexo, gosta do prazer sexual, mas não tem esse vício em sexo, de só pensar nisso, só pensa naquilo, né? Não tem mais essa algema de ficar tão presa aquilo ali, que muitas vezes parece que está bebendo água do mar, né? Água do mar, quanto mais bebe, mais sente sede, porque a água do mar, ela não hidrata, vamos dizer assim, né? Ou as pessoas que, em outros aspectos também, né? De outros prazeres, sabe usufruir os prazeres com equilíbrio, né? Vamos dizer assim, com equilíbrio. Até mesmo a internet, as pessoas, a internet é uma coisa maravilhosa aqui, utilizando, mas tem gente, né? Muito viciado. Eu mesmo, né? Me encantei com a internet no início. Eu chegava correndo, quando não tinha ainda o smartphone, era só no computador, eu chegava correndo em casa para ver a internet, um vício desgramado, um encantamento, né? Mas até isso, gente, tem que ter cuidado. Essa conexão nossa com o virtual é uma faca de dois gumes, que beneficia muito, sim, mas a depender do nosso direcionamento, também pode prejudicar muito. Então, temos que ter o discernimento, né? Então, a responsabilidade moral, que é de todos nós, dos atos da vida, pois permanece inteira. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais sabemos, gente, mais somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz de ruim gera consequências ruins. Só que quando quem faz uma coisa ruim já tem mais consciência daquilo, a consequência é mais pesada. Por isso que diz, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Os espíritas, cabe muito bem esse princípio. A gente sabe um pouco mais, a gente não é melhor do que ninguém, mas temos a informação, vamos dizer assim, mais aprimorada. Né? Então, a gente sabe mais, e não é Deus, não é nenhum outro espírito que vai cobrar, não, é a nossa consciência. Né? Então, quanto mais este, né, o espírito, esteja esclarecido, menos é excusável, né? Menos é desculpável, porque com a inteligência e o senso moral, veja bem, é o senso moral e a inteligência, né? Esse equilíbrio, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Né? Então, a prática de um espírito ainda selvagem, ou uma prática minha, ou uma prática de um espírito mais elevado, não podem se comparar, porque as percepções das questões da vida são diferentes. O primitivo não tem muito essa percepção. Então, ele faz as coisas e ele não tem muita noção de responsabilidade e consequências de bem e mal. Eu já tenho, de uma forma mediana, pode ser assim, né? Então a minha história já é mais do que a dele. Mas mais responsável ainda é o espírito mais elevado que eu, que já conhece mais, né?
coisas que eu ainda faço pelas minhas fraquezas, já não cabe mais a esse outro espírito mais elevado fazer, porque quanto mais se sabe, mais se tem responsabilidade, né? Mais se tem noção de bem e do mal, justo e injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos, né? Mesmo hoje, né, a nossa medicina tão avançada, né, tem os seus limites, né? Como é que pode? Fez o tratamento todo certo, teve do bom e do melhor. Tem gente que tem tratamentos mais precários e o corpo consegue sobreviver, consegue se recuperar a saúde, e outras pessoas com tratamentos mais sofisticados, mesmo assim, né, para você ver. Ainda tem uns limites, né? Desde que o temperamento é um efeito, o nosso temperamento, a minha brabeza é um efeito, não é causa, não é meu corpo que causa. É o eu e espírito que reflete no corpo, né? Cabeça quente, o sangue fervendo, né? Essa coisa, imagina o sangue fervendo, né? Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços na tentativa de modificá-lo necessariamente são paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a própria ação terapêutica. Então, por exemplo, a pessoa que toma medicação para se controlar, realmente a medicação controla os efeitos. Ah, eu sou muito nervoso, tomo calmante, controla, mas eu não deixo de ser nervoso. Simplesmente a minha manifestação física ela é cortada ou diminuída nisso aí, né? E aí eu vou ficar a vida toda dependendo de remédio para não me descontrolar. Cabe uma e vamos dizer que eu fique essa encarnação toda. Se eu não resolver esse problema íntimo em mim, no plano espiritual, como é que vai ser? Na outra encarnação vai ter que tomar mais remédio. Então é por isso, gente, que a reforma moral, a reforma espiritual é necessária em todos os casos. Não estou dizendo que não deva se aplicar a medicação. Há casos que precisam mesmo, né? Casos que de pessoas muito alteradas, ansiosas, nervosas, depressivas, né? E tudo mais. O remédio é necessário. Mas lembrar que o remédio só atua no efeito. Precisa se resolver a causa. Então tem que ser atrelado a uma boa terapia. A terapia não só basta ser terapia, tem que ser uma boa terapia que nos eduque intimamente, que eduque o espírito. Entendeu? Para, consequentemente, o corpo não precisar mais desses freios medicamentosos que muitas vezes falham. Tem gente que toma remédio controlado e ainda assim, né, porque o impulso do espírito nessas questões é muito grande que nem os remédios conseguem refrear isso no corpo. Há casos, né? E aí tome-lhe medicação mais forte. Quando não faz efeito, tome-lhe a internar quando tem condições de fazer isso, né? E por aí vai. É, pois, sobre a primeira causa que é preciso agir, como eu falei, a causa espiritual. Daí, se for possível, coragem ao covarde, vereis cessarem os efeitos psicológicos do medo. Então, o medo, a fobia, os remédios ajudam, mas tem que haver uma ação terapêutica, psicológica profunda, usando até a linguagem de Joana de Ângeles, para resolver essas questões que paralisam o ser, que dão esse medo exagerado, porque o medo não é errado, o medo, inclusive, é uma ferramenta necessária para a gente se livrar dos perigos, mas esse medo exagerado que nos paralisa, prejudica nossas vidas, as fobias, né? Tem que se ver uma questão para resolver isso aí, porque as medicações contra a síndrome do pânico, né, que é o máximo da questão do medo, resolvem até certo ponto. Como eu disse, né? Amenizam ou anulam os efeitos físicos, mas há que resolver as questões mais profundas. Então, daí se for possível, no sentido do verbo dar, coragem ao covarde e vereis cessarem os efeitos psicológicos do medo, né? Isso prova uma vez mais a necessidade para a arte de curar, de se levar em conta a ação do elemento espiritual
sobre o organismo, né? Isso é um trecho da Revista Espírita de março de 1869. Então, realmente, gente, por isso que eu digo, o espiritismo é um conhecimento. Infelizmente, ele patina aí no nosso mundo apenas como uma religião, mas ele é um conhecimento e que deveria estar dentro dos princípios acadêmicos, sobretudo da medicina, porque é necessário que o espírito seja tratado acima de tudo e não só resolver os efeitos. Muitos médicos espíritas, né, por iniciativa, já criaram, por exemplo, hospitais psiquiátricos espíritas. Existem, né? E um amigo meu, grande amigo meu, que é palestrante também, Danilo Cruz, né? Ele já visitou, ele é psicólogo, né? Psicólogo e lá do CAPES, inclusive, né? Cuida de saúde, questão de saúde mental, e visitou um hospital realmente também com terapêutica espírita e viu que a recuperação era infinitamente maior. Não recuperava 100% todo mundo, que há casos que são provações mesmo para a vida toda, mas havia uma recuperação muito maior do que só com o hospital psiquiátrico convencional. Então, há necessidade da terapêutica médica, da medicina, atrelada à terapêutica do espírito também, né? Não só na questão hospitalar, da cura, né, da questão médica, mas na questão da educação. Os princípios espíritas, né, da realidade espiritual, tem que estar também na pedagogia, na educação. Não é à toa que Allan Kardec era pedagogo, gente, era educador, né? Allan Kardec não, o professor Rivail, né? Hippolyte Rivail, Denizar Rivail, não sei se falei na ordem certa os nomes dele, mas é por aí, né? Porque é uma doutrina que educa o espírito e nos ensina que não é a carne que é fraca, como a gente diz, né? É o espírito que ainda está fragilizado e aí bota a culpa na carne, não é isso? Bom, então terminamos aqui a carne é fraca, ok? Terminamos o primeiro subitem. Muito bom, né, gente? Muito bom. Muito bom. Esse texto aqui muito bom, muito esclarecedor. Essa é que é a verdade. Ok? A todos que estão acompanhando aí, façam a leitura também, né? Também façam suas análises e também tirem as vossas conclusões. A todos aí que estão acompanhando, um forte abraço e fiquem com Deus.